mesmo sendo um tema que eu pensei bastante em como eu ia escrever, eu consegui fazer de uma maneira coesa e também mantendo a ética e propondo soluções. Não Boa. são as melhores, porém, é, mais da metade de 500. Foi muito bem. A primeira redação que você escreve, assim? Não, eu já escrevi outras, mas essa daí, essa proposta que você me apresentou, acho que foi a primeira que eu botei na Sapiência. Legal, é bom que dá um norte, né, do que dá para melhorar, algumas ideias novas, é uma ferramenta bem legal mesmo. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou reler com vocês os textos de apoio, e aí eu queria que vocês me falassem as ideias que vocês têm sobre esse tema, né, que é o racismo na internet. Quando a gente fala em racismo na internet, o que vem na cabeça de vocês? Não precisa ter vergonha, não tem. Claro, tem resposta errada, mas não, não ferindo os direitos humanos não tem resposta absurda. Eu queria que a gente tentasse debater um pouco essa ideia, e aí a gente vai começar a falar de introdução na redação, tá? Então vamos lá. Texto 1. A ministra da Igualdade Racial discute uma das características mais marcantes do racismo no Brasil, sua ambiguidade. Casos recentes de preconceito racial, como o de Kailane Campos, de 11 anos, que levou uma pedrada na cabeça no Rio de Janeiro depois de sair de um culto de candomblé, e o da jornalista Maju Coutinho, que recebeu ofensa na internet, mostram que o país da miscigenação ainda não venceu esse tipo de discriminação. Quanto mais se nega a existência do racismo no Brasil, mais esse racismo se propaga, destacou a ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lima Gomes. Texto 2. Aos que dizem, em pleno século XXI isso ainda acontece, falta conhecimento da história do Brasil, de como esse país foi fundado no racismo, é estrutural. Eu fico surpresa com a surpresa dessas pessoas. Como eu sempre digo, não precisa ler Franz Fanon, basta ligar a TV. Num país com 52% de população negra, por que essas mesmas pessoas não se surpreendem com a ausência de negros na TV? Por que não criam uma campanha chamada por uma TV menos eurocêntrica, por exemplo? Interrompem a aula quando o aluno faz ofensas racistas a outro ou dizem que isso é brincadeira e não fazem nada? Quem é empregador? Contrata pessoas negras? É urgente que pessoas brancas discutam racismo pelo viés da branquitude, que se questionem, que reflitam e perguntem a si mesmas. Quantas vezes eu contribuí com a baixa estima da minha amiga negra ao fazer piadas sobre o cabelo dela? Quantas vezes eu tentei destruir o sonho de uma pessoa negra por achar que a filha da minha empregada negra não podia fazer faculdade com meu filho e sim servir minhas próximas gerações? Quantas vezes eu naturalizei que mulheres negras deviam me servir, em vez de entender que elas são empurradas a esses empregos por conta do racismo e do machismo estrutural? Em um artigo de opinião da Djamila Ribeiro, que foi publicado em 2015. E aí aqui a gente tem a charge, né, da Maju Coutinho, na época que ela estava recebendo esses ataques, ela era a moça do tempo do jornal Hoje. Então, peraí, deixa eu tentar dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então, aqui, né, pancadas de intolerância, ódio, racismo, ignorância, fascismo. E aí, essa charge, né, que a gente já tinha falado na outra aula, que explica que você corta o tronco do racismo, mas é uma coisa enraizada. E aí, o texto 5. Gente, eu tô passando rápido porque a gente já leu esses textos, tá? É só para a gente relembrar. E aí, o texto 5, que é: negros, gays, judeus e nordestinos são as principais vítimas dos crimes de ódio que crescem no Brasil, sob as vistas grossas das autoridades e da sociedade civil, que muitas vezes tende a encarar manifestações de preconceito como liberdade de expressão ou atos de desequilibrados. No entanto, com a multiplicação do acesso à internet, a difusão de manifestações contra esses grupos ganha um terreno fértil. E aí, esse texto da Alessandra Mello que está falando é interessante isso, né? Porque é um texto de 11 anos atrás e que já falava sobre como esses crimes de ódio crescem sempre no nosso país e as autoridades acabam encarando como coisa de maluco, né? A sociedade acaba encarando, tipo, é maluco, tá falando besteira na internet, talvez não leve com a seriedade que isso deveria ser debatido, né? E aí, quando a gente está falando especificamente
o racismo na internet, pensando em todos esses textos que a gente leu, o que vem na cabeça de vocês? Se vocês fossem começar a escrever uma redação sobre racismo na internet, o que vocês acham que é uma abordagem interessante para debater esse tema? A, a abordagem, Uhum. tipo, a forma como a gente iria, a maneira como a gente ia introduzir, você diz? É porque dentro desse tema tem vários lugares onde a gente pode ir, né? Várias coisas que a gente pode falar sobre racismo na internet. Então, o que vem na Uhum. cabeça de vocês? Ou no seu caso, que já escreveu, né, a redação? É, para que lado você levaria esse tema? Assim? Como você falaria sobre isso? Bom, eu posso usar a minha redação como exemplo? Claro, claro, por favor. Bom, eu comecei primeiro falando que o racismo é algo que está presente desde o descobrimento do Brasil, então, e se manteve até hoje, então não é algo então não é algo novo, é algo que já tem alguns anos. Eu também disse que por ser um ato que com o passar do tempo, a gente foi desenvolver tecnologia, até o surgimento da internet, chegou aqui no Brasil. Daí, esse ato que antes era mais, assim, entre as pessoas mesmo, diretamente, acabou se tornando uma coisa que pode ser feita através de uma tela de computador por uma pessoa, por pessoas que realmente são racistas e, e que o simples fato delas estarem ali atrás de uma tela, eu coloquei na relação que dá esse sentimento de anônimo, sabe? Quando Uhum, você está atrás de uma tela, você pensa e ninguém vê sua foto, tem uma foto ali de perfil, você pode colocar um nome aleatório que ninguém vai, que você vai meio que sentir segurança para, você vai meio que ter um passe livre, vai. Você vai sentir que isso dá o sentimento à pessoa que é preconceituosa, um passe livre para ela achar que ela pode fazer qualquer coisa dentro da internet, achando que não vai dar em nada, sendo que atualmente dá. Eu também lembro que eu mencionei isso na minha redação. uhum. Uh, eu também. Ah, o Pedro pode falar. Tá Não, bom, pode terminar aí, pode terminar. pode terminar seu raciocínio aí, o Pedro fala depois. Ah, tá bom. Uhum. Bom, esses foram os pontos, infelizmente, negativos que tem, né? Esses são esses três que eu tô vendo que a professora botou são os negativos. Daí É. vem as soluções que eu propus. As soluções meio que não são as melhores soluções do mundo, que vão ser 100% efetivas, são soluções simples, mas que, na minha opinião, funcionam, que é a conscientização de pessoas, conscientizar a população de que é um ato, de que esse ato preconceituoso, querendo ou não, destrói vidas, de que a gente precisa incentivar denúncias, que a gente tem que lembrar que perante a lei nós somos todos iguais, a gente não deve discriminar ninguém, independente do sexo, da origem, de que mais, da cor da pele, a gente não deve discriminar ninguém, independente disso. Uhum, Tanto que a Sapiens mesmo, ela chegou a me recomendar a lei, né? Citar a lei 7.716, uhum, lei do crime racial. É, e bom, acho que é isso, né? Acho que você trouxe pontos bem interessantes. Aí, se o Pedro quiser falar também, tinha erguido a mão. Oi, boa noite. Boa noite. Ô, Pro, o Pedro, ele foi falando, e
A primeira coisa que vem na minha cabeça é muito semelhante a várias dessas coisas que ele falou, sobre ser um problema que existe há muito tempo. Isso aí, nessa proposta, particularmente, eu teria muita dificuldade para não tangenciar o tema, porque está falando da internet. Uhum. E aí, uma das coisas que eu pensei que eu poderia abordar seria em criticar a ferramenta, como apontando que a internet é uma forma de extremar esses problemas, muito por conta disso que o Pedro falou aí, da sensação de anonimato, sensação de impunidade, porque eu vejo isso muito, tanto para o bem quanto para o mal, né? A internet extrema muitas coisas, assim. Isso eu acho que é a única coisa que eu pensei, assim, de talvez diferente. Faz sentido, né? No sentido de que, se a gente pensar, como além do anonimato, dentro da internet você espalha a sua ideia boa ou ruim para muito mais gente, né? Tem um alcance muito maior. Pode falar, Sabrina. Oi, oi. Então, baseado nisso que os meninos falaram, eu concordei também com bastante pontos desses, que a principal coisa que eu concordei, assim, foi essa sensação de impunidade e essa questão do anonimato, né? E eu também pensei um pouquinho, assim, diferente na parte, pensando na internet, que é de suavizar o problema. Da internet, em muitos dos seus ramos, assim, trazer como algo banal. Acaba banalizando essa questão de falas racistas que as pessoas têm na internet e torna tudo uma grande piada, um grande meme. Então, com a vinda da internet, o racismo também, em alguns aspectos, passou a ser banalizado. Então, eu tive essa visão aí dos textos, né? E essa questão mesmo de anonimato, de impunidade, da pessoa estar, igual o Pedro falou, estar atrás de uma tela, então não é um crime que para ela está cometendo, porque ninguém vai saber quem ela é, atrás de uma foto de um personagem de jogo ou qualquer coisa. Então ela se sente no direito de ferir os direitos das outras pessoas e tá tudo bem, porque ela não vai sofrer nada tão facilmente quanto seria na rua, por exemplo. Então foi os dois pontos assim que eu pensei através dos textos base, sabe? Uhum. Eu acho que você trouxe um ponto bem interessante para a gente pensar que vai um pouco além também. E aí vocês me dizem, por favor, o que vocês acham, de só imaginar que quando a gente fala de preconceito na internet, né, nesse caso do tema de racismo na internet, a gente está falando só daquele incel que está no Discord. Eu não sei se vocês usam o Twitter, mas eu uso, e tem muita fala no sentido de, tipo, eu e minhas amigas ferindo 1 milhão de direitos humanos. E aí, esse ferimento dos direitos humanos são piadas pesadas, né? Que banalizam as opressões estruturais que a gente tem na sociedade, então, homofobia recreativa, machismo recreativo, racismo recreativo. E aí, as pessoas acham que porque é brincadeira, ou, ou às vezes porque elas fazem parte de grupos sociais que também são oprimidos, acaba sendo ok, né? Tipo, então é menos crime. Isso, exatamente, né? Até essa expressão humor negro já é uma expressão racista, mas que essas pessoas usam também, né? De, nossa, tem humor negro. Não, porque se for ver qual que é o meu humor, eu e minhas amigas, não sei o quê. Então, eu acho que entra bastante nessa coisa da banalização também. E aí, Para de fazer isso na porta! pode falar, Pedro. Perdão pelo barulho de fundo. Imagina. Eu também. Acho que era uma coisa que eu também estava pensando que você, professora Heloísa, mencionou. Que eu também tenho a impressão de que muitas pessoas, elas. Eu não sei se chegou a ler o chat, mas eu escrevi que muitas pessoas banalizam o tema de um ato que é tão ruim, tão pesado, e usam de uma forma banalizada, sabe? Tiram o peso e às vezes dá a impressão de que tudo, por exemplo, vi algumas pessoas, enquanto eu estava escrevendo a redação e refletindo sobre, e tipo, pensam que tudo em volta dela é preconceito, sabe? Uhum. Ela pensa que tudo em volta
em volta dela seria racismo. Eu lembro de ter visto isso também. Eu não sei se foi no Twitter, porque eu entro às vezes também. Mas eu acho que é importante a gente ter a noção de identificar de fato atos explícitos para poder denunciar. E não ficar banalizando o tema, porque isso acaba tirando o peso da situação e às vezes faz com que muitas pessoas não queiram levar a sério esse tipo de assunto. Então foi algo que eu pensei bastante também quando eu estava escrevendo. Eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que aí, nesse sentido, ao invés da gente tentar, não sei, assim, da gente tentar discutir, como é que eu explico isso? Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que fazer um trabalho de dizer que algumas coisas não estão ok, que não são legais, né? E aí, me colocando no lugar de uma mulher branca, de repensar minha branquitude, pensar que algumas coisas que eu posso falar vão ser ofensivas para as pessoas pretas e pardas que vão estar lendo. E aí eu acho que é uma autorresponsabilização, né? Então, o que eu falo? E esse lugar do militar muito, assim, eu fico um pouco insegura de entrar, porque a gente nunca sabe como vai doer no outro, né? Então, às vezes, o que para mim, pensando em mim como uma mulher, né? O que para mim seria uma piada, para uma amiga minha seria uma piada machista que pode machucar ela. Mas eu entendo o que você está dizendo no sentido de tomar cuidado para não instrumentalizar essas pautas sérias, né? Para virar uma coisa banal, assim. Eu acho que uma coisa que está rolando bastante na internet, que não sei se vocês acompanham aquele streamer, o Liu Sim, ele é uma pessoa que tem que é bem humorada, né? Que ele é um humorista, ele tá agora, inclusive, em vários programas na TV e tal. E aí, toda vez que ele fala alguma coisa, ele chama Liu Sim. Ele é streamer de. Não sei se ele é de jogo, mas eu sei que ele é streamer, que ele faz bastante live na Twitch. E aí, é, ele é um homem negro. E todas as vezes que ele fala alguma coisa que desagrada na internet, as pessoas fazem piadas sobre a aparência dele, as pessoas fazem piadas racistas contra ele, então ele recebe ataques que são muito pesados. E aí entra no que a gente estava falando de banalizar também, né? Porque, como ele é da zoeira, como ele é engraçadão, a galera acha que tipo, se a pessoa tem um bom humor, tudo é engraçado, né? Então, se eu tivesse escrevendo essa redação hoje, eu usaria como exemplo para poder basear a minha redação, por exemplo. Eu pegaria exemplos e aí, né, que eu vejo de criadores de conteúdo que, quando falam alguma coisa que desagrada, sofrem ataques muito pesados nessa questão racial. Então, já é um norte ali para a gente, no que eu faria, né, para começar a abordar o tema, porque aí eu acho que, pensando em exemplos práticos, não necessariamente você tem que escrever sobre o exemplo prático que você está pensando, mas pensando em exemplos práticos, fica mais fácil de estruturar as nossas ideias. Então, é um tema difícil, né? Um dos Pedros mencionou de fugir como é na internet, acaba fugindo um pouco do tema, então acho que uma ideia é, é refletir mesmo. Não que na redação do Enem a gente tenha um puta tempo para fazer uma grande reflexão, mas refletir mesmo sobre situações do cotidiano onde esse tema pode se aplicar e, a partir daí, começar a pensar em ideias. Então, aqui, né, em 20 minutos, a gente pensou em várias coisas, em várias abordagens que a gente pode trazer para essa redação, e tudo que a gente falou é muito importante, né? Então, vamos começar a falar de introdução agora. E aí, a minha ideia, peraí que eu vou só trocar a tela que eu vou compartilhar. E aí, a minha ideia agora é que a gente tente começar a pensar no parágrafo introdutório dentro desse tema. Então, vocês trouxeram várias coisas, né? E aí foi o que a gente fez aqui agora, ó. A dificuldade de começar a redação geralmente tem a ver com a dificuldade de decidir qual análise será feita do tema. E aí, uma vez que a gente decide, é mais simples de trilhar. E aí existem muitas técnicas para escrever, que a gente vai debater ao longo do nosso curso,
E aí você escolhe lá a que fizer você se sentir mais segura, a que fizer você se sentir mais segura no momento da redação. E aí, exemplos de possibilidades. Resgate histórico ou dados, que foi o que vocês fizeram, né? Quando vocês falaram que o racismo está presente na história do Brasil, quando vocês falaram da lei do crime racial. Então, você faz um resgate histórico do tema, para começar. Frase declarativa ou afirmação. E aí, o que é uma frase declarativa ou uma afirmação? Quando a gente fala, por exemplo, internet banaliza o racismo, isso é uma afirmação, né? Que vai começar a nortear, a partir dessa afirmação, eu começo a nortear a minha redação. Definição, que é você explicar o que é o tema, né? Então, explicar um pouco sobre esse tema. Ideias contrastantes, que aí a gente vai ver isso com mais calma na argumentação, mas é você pegar, por exemplo, nesse caso, a ideia de que a internet potencializa alguns crimes, mesmo que as pessoas não achem que é crime, e comparação, e aí você vai comparar ideias dentro da sua, não do seu parágrafo, só do seu parágrafo introdutório, mas dentro de toda a sua redação. E aí também é uma coisa que eu acho mais legal da gente fazer na argumentação, que eu deixo nas próximas aulas. Parágrafo introdutório. Então, vou começar a redação, né? Por onde eu começo? Pela minha introdução. E aí, para a introdução funcionar bem, a gente tem que realizar 2 procedimentos: apresentar o tema e formular uma tese sobre o tema. O que é a tese, né? Que é o tópico frasal. A tese é uma frase que a gente vai colocar dentro da nossa introdução, que vai definir qual que é o nosso posicionamento ali. E então, não basta só a gente apresentar o tema, a gente tem que deixar claro para o nosso corretor, para o nosso leitor, o que a gente pensa, como a gente vai abordar esse tema ao longo da nossa redação. Então, nesse caso aqui, a gente falaria, né, sobre a questão do racismo na internet e traria uma tese. Então, a nossa tese pode ser que as pessoas têm, por exemplo, que as pessoas têm uma sensação de anonimato e de impunidade, e isso é um problema. Isso aí é uma tese. O parágrafo, dentro do texto, é uma unidade menor do texto, né? Então, só que dentro do parágrafo a gente também vai ter princípio, meio e fim. A gente vai delimitar a ideia. E aí, o nosso tópico frasal, que é a nossa tese, ele é a ideia núcleo do texto. E é o que resume a ideia que vai ser desenvolvida posteriormente. Então, aqui, um exemplo de redação. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Em nossas cidades, é alto o índice de morte de jovens, mulheres e crianças causados por balas perdidas, assaltos e conflitos oriundos da guerra do tráfico. É urgente em nosso país uma política de segurança pública. E aí vamos voltar aqui no que é o tópico frasal. É a ideia núcleo do texto, né? Então, aqui, eu estou deixando claro que eu vou desenvolver um texto que está sempre tangenciando, sempre passando pelo problema de violência dentro do Brasil. E aí, a introdução já meio que resume a ideia, então a pessoa que escreveu esse texto aqui já trouxe que é violento, ela vai desenvolver por que é violento, e ela está dizendo aqui que é urgente uma nova política de segurança pública. Na conclusão, ela vai trazer uma proposta de intervenção sobre isso. Em que consistiria o domínio do português padrão? Do ponto de vista da escola, trata-se em especial da aquisição de determinado grau de domínio da escrita e da leitura. É evidentemente difícil fixar os limites mínimos satisfatórios que os alunos deveriam poder atingir, e por aí vai. Eu trouxe isso aqui porque o tópico frasal, né, dele é uma pergunta. Então, ele está deixando claro aqui para a gente que ele vai abordar no texto dele o que é o português padrão, o que é o português correto. Então, você pode também, no seu tópico frasal, trazer uma pergunta. Aí aqui, pessoal, eu queria que vocês tentassem identificar qual que é o tópico frasal dele. Então, vamos lá. Analisar a relação do tempo com o homem moderno é imprescindível. Nesse sentido, assuntos como o período destinado ao trabalho e à convivência familiar devem ser aprofundados,
É fundamental saber organizar as atividades para que as prioridades sejam efetivamente atingidas. Alguém quer chutar qual que é o tópico casal, qual que é a tese desse parágrafo? A tese? Deixa eu tentar. O período destinado ao trabalho e convivência familiar. Bom, o Eduardo trouxe aqui a resposta correta nesse caso, né? Que é a relação do tempo com o homem moderno. Aí, eu sei que é um pouco confuso, deixa eu só dar um. Mas nesse parágrafo, eu estou dizendo, né? Não eu, não fui eu que escrevi, mas a pessoa que escreveu está dizendo que é muito importante que a gente analise a relação do tempo com o homem moderno, né? Que é imprescindível. A gente tem que pensar, e aí ele vai explicar, né? Que nesse sentido, a gente tem que pensar em como o período destinado ao trabalho e à convivência familiar tem que ser aprofundado. Então, que as pessoas na nossa sociedade têm que refletir sobre como a gente organiza o nosso tempo entre trabalhar e conviver com a nossa família, por exemplo. Então, é fundamental saber organizar as atividades para que as prioridades sejam efetivamente atingidas. A ideia núcleo desse parágrafo é que isso é imprescindível. E aí depois ele ou ela explica por que é imprescindível. Entendeu? E aí, a partir dessa introdução, vai trazer argumentos que mostram que o homem moderno não tem uma boa relação com o tempo dele por X, Y, Z argumentos que ela vai trazer. Mas pensando aqui nesse parágrafo inicial, a pessoa traz que é imprescindível e explica o porquê. Entendeu? Princípio, meio e fim. E aí, então, resumindo, né, o que a gente está falando, o tópico frasal ele apresenta a temática que vai ser discutida posteriormente. É a partir dele que a gente vai desenvolver o nosso raciocínio. E aí, note que a tese, que é a opinião, encontra-se mais precisamente no último período do parágrafo. Olha só, eu falei besteira para vocês hoje, gente, pior que da aula. Mas não era no último, era no primeiro. Peraí. Quando se ressalta a necessidade de se organizar o tempo de uma forma melhor. E aí, exemplos de introdução. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Aí, essa pessoa aqui, ela trouxe uma citação dentro da redação dela. Você pode fazer isso? Pode, só que tem um jeito certo de você citar, né? Então, ó, por exemplo, que o Gilberto Freire falou isso, ela deixa entre aspas aqui, o ornamento da vida, isso é uma forma como o país trata suas crianças. Ela traz quem foi que falou, e ela explica por que ela trouxe essa citação. Então, não é só você colocar uma frase bonita de efeito solta, né? Na internet tem muita dica ruim nesse sentido, de tipo, ai, cita tal texto do Karl Marx que, nossa, o redator vai amar. Não, você tem que saber encaixar ali o que você está citando. E aí, ela usou essa frase do Gilberto Freire para poder trazer a tese dela de que a gente tem que analisar que a publicidade infantil, que foi um dos temas do Enem, pode contribuir negativamente para o desenvolvimento das crianças. A gente tem só mais 5 minutinhos, eu vou ver se dá tempo, se não der, a gente retoma na próxima aula. E aí, outro exemplo de texto sobre publicidade infantil. Então, a publicidade infantil tem sido pauta de discussões acerca dos abusos cometidos no processo de disseminação de valores que objetivam o consumismo. Uma vez que a criança, ao passar pelo processo de construção de sua cidadania, apropria-se de elementos ao seu redor que podem ser indesejáveis à manutenção da qualidade de vida. Essa pessoa não trouxe citações, né? Ela também está falando da publicidade infantil, e aí a tese dela, né, é que a publicidade, que os abusos que acontecem na publicidade objetivam o consumismo.
Eu acho, eu não sei quão jovens vocês são, mas talvez vocês não tenham sido tão afetados pelos comerciais de brinquedo e de material escolar, e, enfim, que tem na televisão, até porque agora não pode mais, né? Tanto que a TV Globinho, por exemplo, não é mais um bom negócio porque não pode pôr merchan em coisa infantil. Mas quando eu era criança, 20, 25 anos atrás, tinha muita coisa na televisão. Vou vender lápis aqui. E aí no comercial a criança falava assim: pede para o seu papai comprar esse lápis para você. Ou então, cara, tinha um comercial que era muito escroto, que era de uma tesourinha do Mickey, que a criancinha ficava mostrando a tesoura e falando: eu tenho, você não tem. E aí, como, como que isso vai para a cabeça de uma criança pequena, né? Tipo, ela tá assistindo lá, e aí é bombardeada por essa informação, não tem noção de dinheiro, não tem noção da situação socioeconômica da família dela, ela só ficou com vontade daquilo, e aí acaba pressionando os pais para ter aquela coisa, e aí tem muito caso, né? Acho que até hoje tem, mas assim, de criança que ficou, sei lá, com febre, que queria um Hot Wheels e a família não tinha dinheiro para isso, sabe? E aí, enfim, são abusos mesmo que eram cometidos na publicidade. Não que agora não seja, né? Eu tenho uma sobrinha de 2 anos e ela não tem acesso ao YouTube sem ser supervisionada, mas um dia eu estava com ela aqui na minha casa e naquele YouTube Kids, a publicidade infantil agora é um monte de criança fazendo unboxing de brinquedo, né? O incentivo ao consumismo é de outro jeito. Então, quando essa pessoa aqui está falando de abuso, está falando disso, né? De como você pega um público que é bem frágil, né? Porque, enfim, não está completamente formado em a cabecinha da pessoa lá e você tá enfiando na cabeça dela que ela tem que ter isso. Então, o Lava Rápido do Tubarão era uma fortuna. Eu lembro que eu fiquei muito triste porque eu queria muito uma Barbie que estava completamente fora do alcance. Enfim. E aí essa pessoa que está trazendo, né? Tá vendo? Quando a gente lê, a gente entende que ela está trazendo essa tese aí de que tem muito abuso que é cometido nesse sentido. Sonho de consumo. E aí, essa aqui é, faz um, traz fatos históricos, né? Que ela fala, ó, em Esparta, importante polis gregas, os meninos eram exaustivamente treinados para serem guerreiros que defenderiam a sua cidade. Hoje, no Brasil, as crianças não têm essa preocupação. Crescem e no futuro podem escolher suas profissões. Porém, a publicidade infantil tem influenciado não só este, mas inúmeros outros aspectos dos jovens e não deveria. Esse negócio vermelho aqui é para mostrar que está errado o jeito que a pessoa escreveu, tá? Aqui eu não revisei. Mas, enfim, é um exemplo interessante porque aí a pessoa está retomando como é a infância. Eu vou passar uns 3 minutinhos até o professor mandar eu sair, gente, para terminar meu raciocínio aqui. Mas retoma, faz um levantamento histórico, né, de como era a infância. Então, em Esparta, os meninos já tinham que ser guerreiros. Sim, e citou de um jeito muito inteligente, né? Que está dizendo que naquela época as crianças não tinham direito à infância, os garotos, né? Tinham que defender a cidade, e aí no Brasil as crianças não têm essa preocupação, aí a gente, enfim, não está fazendo juízo de valor se a gente concorda ou não com isso, porque aí a gente entra em vários debates, né, de trabalho infantil, mas vamos se ater só o que a pessoa está falando aqui. Não tem essa preocupação, mas a publicidade infantil está influenciando este e mais inúmeros outros aspectos da vida do jovem. Então, aqui ela já está trazendo mais para um outro lado aí de como a publicidade influencia, não pensando tanto no consumismo, mas no estilo de vida, né? Então, quando você vê o TikTok, por exemplo, né? É uma coisa assustadora o que as trends de TikTok são para meninas de 12 anos agora, né? Então, é muito preocupante como que é uma publicidade, né? Como essa publicidade tem influenciado para transtornos alimentares, como essa publicidade tem influenciado para meninas pequenas não se enxergarem como meninas, né? Quererem ser
mulheres mais cedo, então uma sexualização precoce, enfim. Mas aí, a ideia agora, né, não era debater exatamente isso, mas a gente refletir como essas 3 pessoas trouxeram vários exemplos de várias vertentes de como abordar a questão da publicidade infantil e dela ser um problema. E aí cada um, né, trouxe de um jeito, um trouxe uma citação, o outro foi mais explicativo, esse aqui fez um levantamento histórico, mas uma coisa que todos eles têm em comum é a gente consegue entender claramente, já no primeiro parágrafo, qual que é a opinião da pessoa sobre isso, né? Então, esse aqui está dizendo que a publicidade infantil não deveria influenciar tanto assim a vida dos jovens. Esse aqui está dizendo que a publicidade, dentro do processo de construção da cidadania da criança, pode atrapalhar a qualidade de vida dela. Esse aqui está dizendo que contribui negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Então, todos eles a gente consegue entender qual que é a tese, e a partir daí, claro que a gente não vai fazer jogo de adivinha aqui de como a pessoa desenvolveu, mas consegue ter uma ideia de como a pessoa desenvolveria essa tese. Então, se vocês puderem, tiverem tempo, e tentem, gente, porque a redação é uma parte muito importante da prova do Enem como um todo, tentem escrever pelo menos um parágrafo introdutório e colocar lá na ferramenta, ou me mandar por e-mail, vocês têm o meu e-mail, para a gente corrigir ao longo da semana. E aí, na semana que vem, eu vou trazer um outro tema, outros textos, e aí a gente vai começar a falar do desenvolvimento. Não deixem de participar dessa aula, porque tem várias técnicas de argumentação e eu acho que elucida bastante como a gente vai desenvolver agora. Não tinha certeza se poderia iniciar uma redação com uma citação, mas ela me esclareceu isso. Ai, que legal, então, que agora você já sabe que pode, desde que você, né, traga quem foi que falou aquilo, né, traga a fonte da citação e ela tem alguma ligação com o tema do texto. Enfim, tem várias técnicas aí bem legais. Gente, eu tô passando um pouco do tempo já estou invadindo outra aula. Então, obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem tempo, tentem escrever a introdução, né, na estrutura que a gente aprendeu hoje. Já vou pôr esse slide lá no nosso Drive. E aí, na semana que vem, a gente começa a falar de argumentação. E aí vão ser algumas aulas sobre argumentação. Vai demorar um pouquinho para chegar na conclusão agora. Pode continuar, Pedro. Antes de ir, então, com base nesse exemplo aqui, esse daqui que a gente vai usar para fazer tipo uma introduçãozinha? Eu acho que fica mais fácil, como a gente já tem os textos base, a gente fazer sobre esse tema que eu trouxe. Mas, se você quiser escrever uma introdução, né, já que você já fez a sua redação, você pode refazer a sua introdução, ou você pode ver um tema do Enem, de algum Enem anterior, e escrever sem crise alguma. Mas o importante é exercitar essa parte, beleza? Peraí, mas você tá falando... Aqui no caso desse slide tem um tema específico, que é esse daqui? Ah, sim. Não, é que eu trouxe outro tema para não tangenciar tanto a ideia de vocês sobre o tema do racismo. Eu trouxe a da publicidade infantil para a gente pensar em outros temas também. Se você quiser, você pode escrever. Aí eu vou pôr então os textos base dessa proposta de redação de publicidade infantil. Não, mas se eu puder fazer... Pode fazer. Se eu puder fazer o do racismo de novo, eu acho que eu vou preferir o do racismo porque me ajuda a desenvolver mais esse Isso. tema. Eu concordo muito. Eu sugiro que vocês façam desse tema que a gente debateu hoje mais cedo, né, sobre o racismo no Brasil. Mas vocês podem ficar confortáveis para procurar outros temas. O importante é treinar, beleza? Então, vou então aqui. Obrigada, gente. Desculpa o sumiço aí na semana retrasada. E é isso. Beijo. Tchau, até semana que vem.